habilidade, atitude, firmeza, dedicação, habilidade, concentração. Medical TV, a vida e a medicina. Medical TV. Tema de hoje, menopausa. Normalmente, o que a gente vê? Uma queixa bastante comum no consultório de nós endocrinologistas é o aumento de peso na pós-menopausa. Isso acontece, tá? É um período que acontece uma maior... a cintura abdominal, né? A cintura da mulher aumenta, a gordura se redistribui, se concentrando na cintura. E essa gordura a gente chama de gordura visceral. Ela é aquela gordura que é gordura perigosa, aumentaria o risco de ter problemas do coração no futuro. E por que a mulher aumenta o peso? Também se pergunta, né? A cada 10 anos, a necessidade de ingesta calórica, ela diminui. Se, assim, aos 25 a 50, vamos dizer que a gente usasse 1.600 calorias a 2.400 calorias. 51 aos 80, vamos dizer, a gente vai utilizar só 1.400 calorias, a 2.200 por dia. Então, isso, se tu aumentar um excesso diário de 200 calorias por dia, a nível de... vai dar o ano 10 quilos, mais ou menos, que ela aumenta. Então, normalmente, a gente sempre indica que antes da mulher entrar na menopausa, ela já se adapte a alguma reeducação alimentar, a atividade física, para evitar esse ganho de peso, que ele pode ser sim evitado, tendo esses cuidados com alimentação e atividade. Outra coisa que contribui muito é o consumo de carboidratos refinados. Então, pão branco, o açúcar branco, o arroz branco. O que acontece? Esses carboidratos refinados, eles fazem com que aumente mais tanto o peso corporal quanto a deposição de gordura na parte do abdômen. Então, nessa fase, o que acontece? A mulher aumenta de peso e, além disso, ocorre uma modificação na distribuição da gordura corporal da mulher. Então, o que era anteriormente a gordura ginecoide, que a gente chama, que é a forma pera, então a gordura está mais concentrada nos quadris, essa gordura passa a se chamar gordura androide, então ela se acumula principalmente na região abdominal. Isso traz consequências como a resistência à insulina, que faz com que aconteça uma maior predisposição a doenças crônicas, por exemplo, diabetes, doença cardiovascular, dislipidemias. Então, essa é uma coisa que se discute muito hoje, essa questão da resistência à insulina, e ela se dá justamente por causa dessa deposição na gordura abdominal. Atividade física é essencial para a saúde da mulher, já em qualquer idade. E é principalmente que ela comece cedo essa atividade para se preparar para a fase da menopausa. Vários fatores que acontecem no corpo da mulher: desânimo, estresse, depressão, calor, baixa estima, né? Então, é necessário que a mulher procure fazer atividade física, porque isso vai ajudá-la, ela vai fugir do sedentarismo, ela vai melhorar o condicionamento físico, ela vai melhorar a postura, a parte muscular, que vai proteger a parte óssea. E junto com isso, é importante que ela tenha um acompanhamento médico, porque muitas vezes a mulher precisa fazer uma reposição hormonal. Isso vai dar mais pique para que ela venha para a academia para trabalhar. O que eu posso falar em relação à minha vida, as coisas que me aconteceram? Eu realmente não fui uma pessoa que não passou trabalho na vida. Passei como todas as mulheres que criam 2 filhos sozinha passam. Mas eu sempre tive em mente uma coisa, a minha saúde. Qual é que é a minha saúde? Sempre pensei na preventiva. Então, por isso que eu sempre me alimentei bem. O que é se alimentar bem? Não fumar, beber razoavelmente, não vou dizer que numa festa não beba, bebo sim. E se alimentar com aquelas coisas que a gente está cansado de saber que não deve se fazer. Conforme a idade foi avançando, eu fui aprimorando cada vez mais. Nunca deixei de fazer atividade física, nunca. Sempre fiz, desde os 13 anos. Parei nas minhas gestações, tenho 2 filhos, e depois voltei.
Quanto à alimentação, não precisa fazer aquelas coisas exageradas, eu faço minhas exceções também. Tenho minhas festas, como minhas massas, como as coisas, mas sempre assim, ó, no dia seguinte eu já penso diferente. E eu acho que o segredo de tudo isso é água, muita água. Assim, ó, quando o pessoal fala 2 litros d'água, o pessoal que exagera, não, 2 litros é pouco, tem que tomar 3. Porque a água é que vai fazer funcionar todos os teus órgãos. Então o segredo é esse, ó, é a água. Aí me perguntam, mas tu faz reposição hormonal? Já fiz. Quando eu entrei na menopausa, que eu entrei com 48 anos, eu tive a pré-menopausa onde eu fui procurar um ginecologista. Ele me deu hormônio, tomei, recomendo para todas as mulheres, para mim fez bem. Eu acho que a menopausa, dizem, engorda. Eu não engordei coisíssima nenhuma na menopausa, até pelo contrário. Eu me gosto muito mais agora do que antes, porque eu acho que isso é coisa de cabeça, dizer que tu vai engordar. Porque tu entrou nos 50, então tu tá te sentindo uma velha. Eu acho que é aí que tu tá na plenitude da tua vida. Aumentei meu exercício físico, tô cuidando mais da minha alimentação, eu não engordei nada. As pessoas que acham, vou entrar na menopausa, é coisa de velha, vou ficar sedentária, pra quê? Não, eu acho que bem pelo contrário, eu acho que essa é uma etapa da vida maravilhosa. Os exercícios fundamentais para essa idade é o fortalecimento das costas. Então é dado muito exercício para trabalhar a parte posterior, costas, para trabalhar parte abdominal, porque assim protege também a lombar. Pernas, a gente trabalha membros inferiores, trabalhamos ombros, braços para tonificar a musculatura e aeróbico, que é muito importante para que ela tenha um condicionamento melhor e que ela adquira resistência física, cardiovascular e cardiopulmonar. Que tipo de prevenção nós temos que fazer? Nós temos que pensar no sistema cardiovascular, nós temos que pensar também na osteoporose, né? Todos fatores por causa da falta do estrogênio, que é aquele hormônio que começa a defasar nesse momento do climatério, então, nesta fase da vida da mulher. Nos tempos atuais, após os 50 anos, de 100 mulheres que morrem, nós temos 53 cuja causa do óbito é cardiovascular, coração. Nós temos 8 que morrem por causa da osteoporose e 3 apenas com câncer de mama. Então são esses fatores que nós temos que atacar. Do ponto de vista então cardiovascular, a gente propaga sempre que as nossas mulheres façam uma avaliação com o cardiologista durante o climatério, então, façam atividade física, elas não podem de forma alguma manter o sedentarismo. Como elas estão vivendo mais, elas têm que mudar o seu estilo de vida, não ficarem paradas. E chega também da ultramedicalização, né? Porque nesse momento de vida, elas querem arrumar medicamento para tudo, querem que a gente dê medicação. Temos que parar com a ultramedicalização e sim pedir para que elas se movimentem, façam dietas e façam exercícios. E na menopausa, o que nós ginecologistas e cardiologistas preconizamos? No mínimo 150 minutos de atividade física semanal. A conduta nutricional adotada normalmente para as mulheres na menopausa, claro que cada mulher é individual, mas normalmente o que a gente preconiza? Um plano alimentar moderadamente hipocalórico, com baixo teor lipídico, então vai promover a saciedade. Eu digo baixo teor lipídico, mas voltado para as gorduras poliinsaturadas, as gorduras boas, né? São passos básicos de uma reeducação alimentar que a gente chama. Então, uma das primeiras coisas é a mastigação. Então, às vezes tem pessoas que mastigam muito rápido o alimento, consomem todas as refeições rápido demais. Então a mastigação, o que acontece? Em qualquer fase, não só na menopausa, isso a gente está conversando, né? No momento que tu senta e tu faz a tua refeição com mais calma, no momento que tu vai mastigando, a digestão já começa dentro da tua boca. Então a saliva já começa a secretar a enzima amilase, que já começa a digestão de carboidratos ali. Com isso já vai enviar para o cérebro uma mensagem, digamos assim, de que você está se alimentando. Então, além de tu estar
dando para o teu estômago um alimento mais digerido, tu já está dando sinal para o teu cérebro que tu está se alimentando. Então, a mastigação é bem importante. O segundo passo que a gente fala sempre é a frequência alimentar. Muitas pessoas dizem, eu como no almoço e no jantar, como é que eu engordei tanto? A questão da frequência alimentar é a seguinte, tu tem que estar sempre mantendo as tuas células nutridas. Por exemplo, se tu comer 2 vezes ao dia, tu vai comer uma quantidade maior e naquele tempo, naquele período longo ali de jejum, a tua célula não vai estar nutrida. Isso acontece o quê? Para tua célula desempenhar as funções que ela precisa, qualquer célula de qualquer órgão, ela tem que ter glicose e oxigênio para desempenhar a função corretamente. No momento que tu fica muito tempo em jejum, tu vai ter o oxigênio nessa célula. Então vai entrar oxigênio e o que o corpo faz? Se ele não tem energia da célula, ele retira a energia do glicogênio muscular. Então com isso tu vai reduzir massa magra, então massa muscular, tu vai perder músculo e vai continuar com a tua gordura. A gente sabe que na menopausa elas têm tendência ao ganho de peso. E aqui eu quero ressaltar que isso não é culpa da terapia hormonal, que daqui a pouco eu vou fazer menção. É da alteração metabólica própria dessa fase. Nós temos respaldo científico para falar isso. Nós temos 23 meta-análises agora publicadas, mostrando realmente que o ganho de peso, o sobrepeso que algumas mulheres têm, se deve ao momento da vida e aquelas alterações hormonais que eu acabei de mencionar. Outra coisa que tem que cuidar, porque essa gordura acumulada ao redor da cintura, ela pode aumentar o risco, como eu tinha dito antes, de doenças do coração, aumenta o risco também de ter diabetes, colesterol, pressão alta. Então é bem importante sim, né, atividade física e reeducação alimentar. A questão da dieta aliada ao exercício físico, hoje todos os estudos já comprovam que uma dieta balanceada, equilibrada, associada à atividade física, ela é uma dupla assim, infalível para a redução de peso. Então, o que tem que se observar é que, claro, para quem já está na menopausa, incentivo a fazer atividade física, sempre com orientação de algum educador físico, mas o importante é iniciar essa atividade física o quanto antes, porque no momento que tu chega na menopausa com mais massa magra, a tua facilidade em redução de peso vai ser muito mais fácil, porque a massa magra queima calorias 8 a 10 vezes mais do que a massa gorda. Então é importante sim ter uma atividade física orientada junto com a alimentação equilibrada. Tem outras situações, 2 situações silenciosas que a gente não consegue às vezes perceber como sintoma grande, mas é a dislipidemia que nós chamamos, a alteração do colesterol bom. O estrogênio é um hormônio que aumenta o HDL, o colesterol bom, e diminui o LDL. Quando a mulher entra em menopausa, esse hormônio, o colesterol, HDL, vai baixar. Então ela tem que fazer muita atividade física, tem que fazer um esforço danado para isso compensar. Então é uma coisa que nós temos que prestar atenção. Toda mulher que vem em consulta, nós estamos sempre pedindo colesterol, triglicerídeos, para ver como é que ela anda. Isso acarretaria também a vasoconstrição de vaso, porque o estrogênio ele é um vasodilatador, ele deixa a circulação passar melhor. Então a mulher, antes de qualquer câncer, a gente sabe que ela morre de infarto do miocárdio. Como eu sou descendente de libaneses, árabes, nós utilizamos muitas comidas naturais, grãos, essencialmente. Me alimento de carnes também, mas eu prefiro comida mais natural. E como eu almoço e janto em casa, então a minha alimentação sempre é comum, diária, assim, é frutas, legumes, verduras. Eu entrei na menopausa aos 48 anos e não engordei nem emagreci, sempre mantive um peso meio estável, um pouco para cima, um pouco para baixo, mas tudo em função da agitação mesmo na minha vida. Eu comecei a sentir que eu percebi que eu estava entrando na menopausa, calores pelo corpo, assim. Eram ondas de calores. E imediatamente eu fui à médica, claro, né? Tenho uma médica maravilhosa e eu comecei a tratar com uma reposição hormonal, que eu fiz um programa com ela, fui me adaptando, né? O primeiro não serviu muito bem, aí eu fui trocando para outros, aí encontrei
Foi muito bom, usei bastante tempo. Aí depois eu resolvi mudar para um mais natural, a isoflavona, que eu estou tomando até agora. Mas eu me sinto muito bem. Eu não vejo assim grande diferença do antes e do depois. Eu permaneço com a minha vida muito boa e sexualmente também muito boa. Medical TV, a vida e a medicina. A Ramos e Associados Clínica de Olhos possui uma equipe altamente especializada, com centro cirúrgico próprio, realiza vários procedimentos cirúrgicos e exames com equipamentos de última geração. Disponibiliza também serviços como correção de pálpebras, adaptação de lentes de contato e diversos tratamentos oculares. Ramos e Associados Clínica de Olhos, a marca do olhar. Rua Alfredo Chaves 491, fone 3214-4343. Dr. Sérgio Ramos Filho, oftalmologista, cirurgia refrativa, CRM 16010. Acesse www.produtora.com.br/Medical TV e reveja todos os programas. Medical TV, Medical TV. Uma causa bem comum de artrose, principalmente o atrativo social e o atrativo da nicotina, se combinam numa fórmula mortal. Medical TV. Amex, Associação Médica de Caxias do Sul, instituição de referência para toda a comunidade. Se você é médico, associe-se. Fone 54-3221-7756. Realize, aventure-se, mas mantenha o foco. Pratique uma atividade física. Cuide-se, aprecie a natureza, desvalorize o dinheiro, fale mais com seus amigos, troque ideias, trabalhe, divirta-se. Fumar é proibido, mas comer e beber, nem tanto. Pense no futuro, mas viva cada dia como se fosse o último. Um dia você acerta. Medical TV. Medical TV. Medical Tema de TV. Hoje, menopausa. E outra situação é também a pele. Tanto que a mulher, ela vive se cuidando e se preocupa e cosméticos, mas a queda do estrogênio faz com que a elasticidade da pele fique menor. Aparecem as rugas, a pele fica mais flácida. Então, é uma queda de hormônio que vai provocar isso, fazendo com que o colágeno não segure no corpo também. Então, toda vez que a gente vai avaliar uma paciente na menopausa, a gente está diante de uma mulher que está sendo influenciada por dois fatores que vão contribuir muito importante nessa questão de beleza. Primeiro é a idade, né? Uma paciente em menopausa já passou uma idade mais jovial, na qual teríamos uma pele de melhor qualidade, então já estamos falando de uma paciente nos seus 40, 50 anos de idade, que tem as influências decorrentes da idade. E também relacionadas à questão da parte hormonal. O hormônio é bem importante na estrutura toda da mulher, principalmente relacionado também a questões de pele, questões de gordura. E a partir daí essa paciente então vai ter alterações repercutindo na sua produção de elastina, de colágeno, que são duas proteínas fundamentais na estrutura da pele. Alterações também relacionadas aos tecidos gordurosos. Vamos ter aí uma diminuição da sua quantidade de água entre essas células gordurosas, isto é, células menos hidratadas. Com isso, pele mais ressecada, talvez uma pele menos brilhosa. No momento então que a gente passa a discutir alternativas de tratamento para essas pacientes, né, é importante sempre a paciente se dar conta que é esse momento na menopausa, talvez que ela precisa se dedicar um pouquinho mais ao seu cuidado de pele, ao seu cuidado da beleza, da estética em si. Fundamental a possibilidade de utilização de cremes hidratantes, né? Toda vez que a gente fala em cremes hidratantes, a gente está falando, claro, que é sempre a possibilidade de uso a longo prazo. Dificilmente nós temos, por melhor que sejam esses cremes, benefícios importantes quando se usam por 1, 2 meses. Então é importante ter uma continuidade de tratamento com bons hidratantes, né? Para manter sempre essa pele hidratada, com uma boa elasticidade, já evitando o ressecamento, já evitando a possibilidade de fissuras que possam ocorrer nessa pele. Junto com isso, vamos ter também vamos dizer assim, uma piora, né, em termos de rugas, em termos de flacidez de pele. E aí, vamos discutir qual é o melhor momento de entrarmos com tratamentos para o controle dessas rugas, que seria a possibilidade de uso de toxinas botulínica e preenchimentos.
No momento que a gente vai estar diante de uma elasticidade um pouco maior, um pouco pior, isto é, uma flacidez um pouquinho maior dessa pele, a necessidade de reposição então desses tecidos, né, com procedimentos cirúrgicos que vão então envolver retiradas de pele, reposições de tecidos, né, para então amenizar todas essas alterações da parte estética que vão estar envolvidas nesse momento da menopausa. A gente pode citar 3 manifestações na pele que ocorrem nesse período. O primeiro que eu posso citar é o rubor facial, é aquele vermelhão que ocorre na mulher normalmente nesse período de climatério, menopausa, e ele é desencadeado basicamente por 4 fatores. Pela própria idade, por uma produção excessiva de suor, em algumas mulheres que fazem a retirada dos ovários, a oforectomia bilateral, e alguns medicamentos também pode causar. Ele tem uma melhora com o uso de reposição de estrogênio, e aí a gente avalia, junto com o ginecologista, o custo-benefício em relação a usar estrogênio para melhorar isso e as suas manifestações contra, as suas alterações contra do uso de estrogênio, que é o CA de endométrio, que é o câncer de endométrio. Então isso tem que ser avaliado junto com o ginecologista. Uma outra manifestação que também não é específica desse período de menopausa, mas que ocorre com uma certa frequência, é o melasma, que são aquelas manchas que ocorrem mais na região malar, nas bochechas, mas que pode ocorrer também na região frontal e na região do lábio superior, que são aquelas manchas escuras que são principalmente desencadeadas por um estímulo de melanina. A gente nota que existe uma alteração uma associação bem importante com alterações hormonais, porque existe uma relação de 9 mulheres para 1 homem que desencadeia esse tipo de manchas, né? Então, o sol é o principal fator, mas essas alterações hormonais são extremamente importantes. O tratamento é um tratamento um tanto difícil, porque recidiva, elas voltam com uma frequência muito grande, essas manchas. Então, a gente pode usar clareadores associados ao filtro solar, pode fazer peeling, existem alguns lasers que a gente tenta usar, mas não existe um consenso entre nós dermatologistas em relação a um tratamento padrão para esse tipo de patologia que incomoda tanto tanto a mulher menopausada quanto uma mulher no período gestacional ou pós-gestacional ou qualquer ciclo evolutivo da mulher. Para deixar essa mulher, essa nossa paciente bem, o que nós podemos fazer ainda para que o seu futuro, lá na frente, a gente consiga reduzir, por exemplo, Alzheimer, esse tipo de doença que a gente sabe que a partir dos 65 anos incide mais. O que nós podemos fazer? Falar com essas pacientes sobre a famosa terapia de reposição hormonal, né? Bom, a terapia hormonal, a gente individualiza cada caso, ela pode ser feita, ela não é obrigatória a todas as pacientes, mas ela tem uma contribuição muito importante. Por quê? Aqueles sintomas vasomotores, a cefaleia, as parestesias, os suores noturnos, a atrofia urogenital, as cistites de repetição, que tudo ocorre por causa da baixa do estrogênio. Agora a terapia hormonal, quando a gente usa hormônios, né, para essa paciente, a gente consegue então minimizar e consegue também concomitantemente prevenir o futuro dessa nossa paciente, ajudando a coibir a osteoporose, porque a gente sabe que os hormônios, né, diminuem o processo de perda óssea. A gente consegue, existem estudos que comprovam isso, que diminuir a chance de fraturas nas pacientes, e a gente consegue também reduzir o número de eventos cardiovasculares. Se sabe que nos 50 anos a chance de infarto é igualada entre homens e mulheres, mas a partir dos 60 o infarto ocorre mais em mulher.
e mata mais. Ele é mais grave na mulher após 60 anos. Então, o tratamento principal que vai tirar os sintomas da mulher realmente é o uso do estrogênio. Esse sendo usado, ele tira os sintomas, é o principal. Existem vários outros tipos de tratamentos que são a base de flavonoides, as bases de ervas, a base de chás. Eles tiram momentaneamente, mas o que mais tira o sintoma é o hormônio, a gente sabe disso. Essa via de tomada do hormônio, existe vários jeitos de tomar, de usá-lo. Existe a via oral, através de comprimidos. Existe os transdérmicos, que seriam o uso de gel, por exemplo, que nós podemos usar na pele. O gelzinho que se passa na pele e ele vai absorver através da pele o hormônio. Existem os PETs, que são adesivos, tipo de band-aids que se coloca, se troca semanalmente. Existem implantes hormonais que se usa. Existe o injetável. Também podemos utilizar, se nada funciona ou tem contraindicações para a pessoa, nós também podemos usar via vaginal, tópico, porque também tem pessoas assim que não têm grandes sintomas, elas estão vivendo bem, elas estão dormindo bem, mas a vagina ficou seca e não consegue ter uma relação boa, ela vai ter secura vaginal, vai arder, vai irritar, não penetrar bem. Então podemos usar creme vaginal à base de hormônios, também que praticamente não são absorvidos, são só locais, e esses cremes vão nutrir essa vagina, vai dar melhor qualidade para uma relação sexual e para não ter queda de bexiga, para não ter sintomas de cistite, que a cistite é muito comum pelo atrito na vagina. Ela fica seca essa parede e ela começa a ter infecções urinárias. Eu consulto regularmente, anualmente, a ginecologista, né? Faço meus exames e em função disso eu passei a usar um hormônio que eu usava como um adesivo, que eu não me adaptei bem em função de efeitos da própria menopausa. Eu tinha muita sudorese e o adesivo não colava. Então, a partir disso, a doutora me deu uma outra medicação, que era em forma de comprimido. Eu tomei ela por 1 ano e meio e os efeitos mais fortes desapareceram. E a partir dali eu não usei mais a medicação e convivo normalmente com a menopausa. Respeitando o tempo, tipo, dose, via e fazendo o acompanhamento com o ginecologista, a paciente com certeza terá benefícios, certo? Existem algumas exceções em algumas doenças em que a paciente não poderá fazer uso da terapia hormonal, mas em muitas situações a terapia hormonal é benéfica, então a gente não pode assustar as pacientes, nós temos que desmistificar e realmente confirmar a ela que o benefício ósseo, o benefício cardiovascular e a chance reduzida de fraturas, isso existem trabalhos mostrando, são indiscutíveis e estão na literatura muito bem comprovados. Eu acho que a menopausa é a fase da maturidade, que eu acho que o que a idade dá de bom pra gente é a maturidade. De tu fazer o que tu tem vontade, de não dar satisfação pros outros, de tu estar bem... se eu tenho vontade de ir lá, eu vou, não é por obrigação, tu vai por amor. Acho que a mulher não tem que se preocupar tanto com esse período, acho que é um período que a mulher tem que curtir, tem que aproveitar e felizmente essa evolução aí de tratamentos cosméticos e uso de laser para rejuvenescimento facial, para melhora em relação ao viço da pele, eu acho que tá dando um plus aí nesse período que é um período importante, é um período legal que a mulher tem que curtir também.